Oi, e aí pessoal do nono ano, né? Espero que estejam todos bem aí, tudo certo com vocês. Ah, a gente está fazendo essas atividades então de forma online, né? E vocês estão acompanhando as aulas no centro de mídias. Não esqueçam aí então de deixar tudo em ordem no material de vocês, principalmente a parte do caderno, né? Porque o caderno a gente já estava em sala de aula usando como método de avaliação e ele também vai acabar comprovando que vocês estão participando dessas aulas. Tudo bem? Não esqueçam de deixar sempre isso em ordem. Hoje a gente vai fazer então a correção da atividade 01, que vocês já entregaram, né? Nas próximas aulas eu vou estar passando a próxima atividade. Por enquanto, essa daqui é o que a gente tem para ser feito, não é? Bom, era uma atividade então sobre a formação da primeira república no Brasil, ou República Velha, República Oligárquica, aí como a gente chama. Eles tiveram umas 4 ou 5 aulas no aplicativo sobre isso, né? Desde lá da primeira semana. Esse é o principal tema que está sendo abordado. Então, na minha atividade, começa aqui com uma análise, né? Sobre alguns dos símbolos dessa república que foi criada em 1889. Primeiro, a atividade era uma comparação entre o hino da Proclamação da República, né, que era para ser um hino nacional e, como diz aqui, acabou sendo modificado depois, mas foi composto aí por José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque, com a música de Leopoldo Migues. Então, é algo produzido lá em 1890, né, reflete muito aos símbolos nacionais e os valores dessa república que estava surgindo no Brasil. Em comparação, a gente tem o samba enredo de 100 anos depois, 1989, da Imperatriz Leopoldinense, que vem tratar também como tema no carnaval daquele ano a proclamação da República. Porém, ele traz uma outra ideia desse hino sendo reutilizado, né? As suas partes principais são reutilizadas e muda algumas coisinhas. A partir disso, a gente vai conseguir ver como a mudança dessa música da primeira para a segunda está mostrando aí outras características ou outra casta social do povo brasileiro, né? Praticamente. É isso que a gente vai fazer nessa primeira atividade, então, aqui de relacionar os trechos. Por quê? A relação dos trechos aqui, então, era uma espécie de ligar os pontos. Como eu não tinha uma atividade para ligar os pontos, ficou um pouco confuso esse quadro, né? Nas próximas eu vou fazer diferente. Mas a ideia então era a gente perceber como a música de 1889, o hino, e o samba enredo têm algumas diferenças com relação aos heróis e aos acontecimentos daquele período. Por exemplo, nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país, que aparece no hino da proclamação da República. Isso é uma clara negação, né, do sistema escravista que perdurou no Brasil durante 300 anos até aquele período, até mais do que isso, né? Quase 400 anos de sistema de escravidão. Quando se diz isso, está praticamente dizendo, os 400 anos aí a gente nem percebe o que aconteceu, né? É uma negação histórica absurda, né, por parte do hino, e reflete bem o que vai ser a Primeira República, que era tomada por grandes escravistas, que eram os produtores de café, os produtores rurais das outras regiões, que se tornaram os principais políticos desse período. Isso aparece inclusive na ação do Rui Barbosa, né, que é um dos primeiros ministros da Fazenda desse período republicano, que ele vai, logo após a proclamação da República, queimar e dar um fim em grande parte dos arquivos da escravidão brasileira. Isso tem duas visões, né? A primeira, que ele estava tentando fortalecer essa visão de que nunca teve escravos, então se some um pouco dos arquivos. E a segunda, que é mais realista com o período, é que a maior parte desses grandes cafeicultores queriam receber do Estado uma indenização, já que o escravo era visto como um bem. Então era como se o governo tivesse tirado de você uma casa, um carro, e você queria receber em troca, né? Por isso ele queima tudo para não ter que pagar essas indenizações. Por mais absurdo que seja, grande parte dos países que proclamaram a liberdade, né, o fim da escravidão, tiveram que pagar indenizações. A maior indenização já paga por um Estado na história foi
da Inglaterra, quase 100 anos antes desse período, quando eles proclamaram o fim da escravidão e ali tiveram que pagar para todos os donos de escravos. No Brasil isso não aconteceu e eles começaram a negar a escravidão, o que era ruim porque o povo que não era mais escravizado ficou ao Deus dará e o governo fez de conta que isso não aconteceu, né? Uma outra coisa que aparece aí nesse hino de 1889 é um certo elogio a aquilo que a gente já via anterior, né, que é o Brasil já ter surgido libertado. Então, um elogio ao Império Brasileiro, ao governo monárquico Dom Pedro I e Dom Pedro II. Já no trecho da Imperatriz Leopoldirense, aparece um herói que não aparece ali para cima, né, que é a Princesa Isabel. Para Isabel, a heroína que assinou a lei divina. Então, é uma exaltação da abolição. Vocês já devem ter visto isso no 8º ano, né? A Princesa Isabel apenas está colocando no papel algo que já ocorria no Brasil as últimas 3 ou 4 décadas. Depois a gente vai falar mais sobre nossa cidade na próxima atividade, quando voltar, mas quem faz a abolição da escravidão não é a Princesa Isabel, mas sim um número enorme de advogados, de intelectuais, de ex-escravos que lutaram para isso, né, com revoltas, com fugas, criando os sistemas de quilombos, buscando auxílio com os caifazes aqui na região de São Paulo, que ajudavam eles a fugir. Tudo isso daí já ocorria no Brasil há mais de 30 anos, né? A Princesa Isabel apenas assinou uma lei quando, por exemplo, o Ceará, Bahia e outros estados já tinham abolido a escravidão. O único local que fica querendo manter escravos é o interior de São Paulo, que era o menos progresso humano nesse período, devido à enorme exploração da mão de obra para o café, né? Bom, já no hino de 1889, o herói não é Isabel que está dando igualdade, o herói é Tiradentes, que lutou contra os desmandos, né, por assim dizer, de Portugal, lá no século XVIII ainda, na Inconfidência Mineira, que era a cobrança de impostos e tudo mais. E como Tiradentes era um cara do exército, e quem faz a república é os militares, eles veem ali um herói para ser chamado deles, né? Vamos pegar esse herói aqui porque é o que a gente tem de interessante no ano passado. Isso porque Tiradentes, na verdade, era um cara de baixíssima patente no exército e foi utilizado como bucha de canhão, né? Ele foi colocado como o único responsável, arrancaram os pedaços dele, colocaram na praça, fizeram tudo aquela lá imagem marcante que tem, mas na época ninguém foi atrás de falar, ó, sou um herói brasileiro do exército, pelo contrário, o exército brasileiro deixou ele a Deus dará, os parentes deles nunca receberam nada e por aí vai, né? Aí retomam ele como um herói nesse período. E uma outra comparação, né, no samba enredo, eles colocam o império como algo decadente, incoerente, muito rico, como se a própria república que nascesse não fosse formada pelas próprias pessoas do império, né? Os grandes políticos muito ricos, incoerentes e decadentes, né? Então, mas o que isso mostra então pra gente? Que o hino da Proclamação da República de 1889 mostra símbolos e valores nacionais de uma elite que proclamou a República em 1889. O Samba Enredo de 1989 mostra, na verdade, então, símbolos e a cultura de uma parte da população que é aquela que está ligada com as escolas de samba, que é a população dos bairros periféricos ou comunidades carentes ali do Rio de Janeiro, ou São Paulo também, que tem um grande carnaval. O que muda os heróis, né? O herói deixa de ser um militar e passa a ser alguém da abolição. O Brasil monárquico deixa de ser visto como algo grandioso para ser visto como algo decadente e tudo mais, né? Então isso mostra como pode ser reutilizado o passado e como ele está sempre ligado ao presente em que foi produzido. Bom, a próxima questão é sobre a participação popular no governo republicano entre 1889 e 1930. Analise a charge abaixo e faça uma pesquisa sobre como essa mudança afetou as classes mais baixas. Não esqueça de citar as fontes, hein? Bom, então daí aqui a gente vê a proclamação da República, a Constituição sendo escrita, unidade federativa, sistema presidencialista, divisão de poderes,
separação igreja-estado e tudo mais aí, né? Que vem junto com a república que está colocando fim ao império, à monarquia. A ideia, então, da charge é mostrar que isso daqui vai afetar na vida da população mais pobre. Bom, primeiro aquela que vivia no campo, praticamente nada, né? Agora aquela que vivia na cidade, que tinha algum contato com uma população mais instruída e intelectual, que tinha algum nível de visão dessa participação política, mesmo assim a mudança é muito pequena. Tanto que daí vem a piada, que a única coisa que isso vai mudar é que agora o casamento e toda a parte de censo, de identificação das pessoas, viria através do Estado e não da igreja, já que até então era a igreja que falava quem morria a partir das suas fontes, quem nascia a partir dos batismos, quem casava, o padre não estava lá, né? Daí separa, então a única coisa que muda para o povo é isso, né? A igreja não é mais ela que vai organizar os dados dessa população, passa a ser o próprio Estado, né? Daí as respostas que vocês colocaram, eu peguei as respostas que mandaram lá, né, umas interessantes. O governo republicano fez com que houve consequências internas e externas nas questões abolicionistas, militares e principalmente na questão religiosa. Isso levou a população mais pobre a entender as coisas de forma em que nem tudo era explícito, ou seja, as consequências do governo republicano não colaboraram muito com o entendimento da população da época. O povo não entende, ou aqui eles não estavam mais entendendo o que estava acontecendo. Tudo isso daí aparece bastante, né? Tem um texto importante que fala sobre, no período, como o povo assistiu à proclamação da República bestializado, ou seja, sem entender nada, né? Que é o que vocês passaram aí, né? Essa primeira questão falou que muda a questão abolicionista, aqui não está muito certo, né? Que já tinha ocorrido a abolição. O que a República faz, que o Império também não faz, é integrar os ex-escravos na sociedade. Pelo contrário, eles continuam sendo excluídos, como cidadãos de segunda classe, sem emprego, sem direitos, sem receber nada por parte do governo, né? Com relação aos militares, tem grandes mudanças, lógico, porque eles estão assumindo o poder, né? E na questão religiosa também, que a igreja passa a ser vista como uma coisa separada do Estado. Mas tudo isso não muda muito a vida da população pobre. Bom, próxima parte sobre o coronelismo, que são como as oligarquias, né? As elites de cada estado garantiam ficar sempre no poder, mesmo com agora a república, de um modelo de troca de favores, que é o que a gente vai estar vendo aqui para baixo, né? Daí tem esse esquema que é bem interessante até colocar no caderno, que é um esquema fundamental para a gente entender a política brasileira, não só desse período, talvez até hoje, se vocês prestarem atenção nos jornais e no que vem acontecendo sempre no país, as trocas de favores, a liberação de verbas, tudo isso é o que faz o sistema político brasileiro funcionar. Às vezes não muito para frente, às vezes até andando para trás, mas é esse sistema aí que passa de que modo, né? Primeiro, começa lá embaixo com o cara que vota, que era uma pequena parte da população, vamos ser sinceros, né? Porque a maior parte não participava por ser analfabeto. É esse cara que vota, isso naquele período anterior, mas conta hoje também, então aí hoje é toda a população, ele é o curral eleitoral, que ele vai seguir o voto de cabresto, ou seja, o voto que é obrigado através do coronel. Como o coronel faz isso? Ele pode comprar, ele pode chantagear, ou ele pode simplesmente influenciar. E esse sistema é ainda de cima a baixo. Aqui, o coronel local é quem vai ganhar favores do prefeito em troca de votos. Por exemplo, um auxílio para ganhar terras, né, aumentar a sua produção. O prefeito, vamos supor, de Amparo, numa cidade, em troca dos votos da cidade para a oligarquia estatal, ou seja, o governador do estado, que é o cara mais poderoso, principalmente de São Paulo aqui, vai ganhar esses votos e vai receber verbas, auxílios para desenvolver o município. E isso vai ocorrer de novo lá em cima a nível federal, por parte do governo estatal. Por isso esse destaque do governo estatal. Quem é que mandava mais então? O estado mais rico, que era o estado de São Paulo. Por isso que quase todos os presidentes eleitos eram os apoiados pelo PRP, Partido Republicano Paulista, né? Ou eles trocavam, colocavam o cara mineiro, mas apoiavam ele no caso. Isso vocês podem ver. Espera um pouquinho que eu tenho um negócio interessante sobre isso aqui. Se abrir. Bota para um lado.
Abrindo o Find. O computador do professor não é muito bom, né? Eu devia ter deixado aberto. Ah, aí, esse dado é interessante, né? Os presidentes eleitos nesse período, o número de votantes, a porcentagem desses votantes sobre a população brasileira, nunca passando muito acima de 5% da população, ou seja, e o mais interessante que mostra como todos os votos eram comprados, é o quanto de votos esses caras recebiam. 84% dos votos, 90%, 91%, 97%. Rodrigues Alves, por exemplo, foi eleito com 99% dos votos. O cara devia ser muito bom político ou comprar todos os votos, né? Hermes da Fonseca foi um racha que houve ali, mas assim, mas ele teve a maioria, assim como Arthur Bernardes, né? Lembrando que Rodrigues Alves assume aqui a sua segunda presidência, né? E logo depois ele morre de gripe. Felizmente, nosso presidente não morreu de gripe igual esse, quem sabe aí no futuro próximo. Ah, mas isso para a gente explicar, né, como essa votação era fraudada. Voltando lá na explicação, a gente tem daí o trecho do filme A Tristeza do Jeca, do Mazzaropi, que mostra esse coronelismo no interior de uma fazenda. O filme é muito bom, um clássico brasileiro. Aí, como a gente pode comparar aquilo que acontecia no gráfico com o que a gente vê aqui no filme? Algumas questões que levantaram aí. Os candidatos eram donos das terras em que moravam os trabalhadores, por isso era mais fácil ter votos comprados. Os candidatos tinham a ajuda dos políticos em troca de favores, correto? Grande parte dos coronéis são donos de fazendas ou, em determinado momento, passam a ser aí os grandes empresários, também donos de fábricas, ou seja, eles têm um controle sobre a força material da população, né? Seja sobre a terra ou sobre o trabalho deles, o que influencia muito. As comparações levam à conclusão de que a sociedade era comprada, ameaçada e até enganada para votar em candidatos que muitas vezes não cumpriam suas propostas. Não se tratava apenas de trocas de favores, mas humilhação, entre outras coisas, que a sociedade passava nas eleições de pessoas com consciência suja. Correto, né? O modo como se fazia essa compra e venda de votos era completamente sujo, né? Só lembrando aí que essas próprias promessas dos candidatos já eram uma maneira de enganar, né? O cara que é eleito ele não está lá para prometer, mas para trabalhar para a população, né? Bom, como na época do coronelismo muitas pessoas passavam por um pouco de necessidade, até muita necessidade, os capangas do coronel ofereciam dinheiro em troca de voto para o povo para que eles sejam eleitos. Porém, para serem eleitos não era só suborno, mas também chantagem. Sim, suborno, chantagem, de todo quanto é tipo de modo, esses capangas usavam algum jeito para os coronéis seguirem, né? Lembrando que desde a época do Império tinha eleições no Brasil que eram chamadas eleições do cacete, né? Onde os capangas usavam literalmente pedaços de pau para ganhar as eleições. Nesse período isso não era tão comum, mas também acontecia em alguns espaços. O mais comum era você fazer uma festa, um churrascão e ganhar voto, né? Coisa que até hoje a gente vê acontecer aí, né? Bom, a última parte então, uma das revoltas, a primeira desse período, depois a gente vai estar falando das outras, que é a revolta que acontece na Bahia, no Arraial de Canudos. Aí tem esse filme do Jorge Furtado, A Matadeira, que é um curta-metragem de comédia sobre o período, mas é muito bom, tem muito conteúdo histórico. Aí no filme, quais são as razões do conflito no sertão brasileiro no final do século XIX? Bom, duas respostas interessantes aqui. No início da Primeira República, no governo Prudente de Moraes, o interior do Nordeste brasileiro foi palco de um dos maiores conflitos sociais envolvendo a luta das populações pobres pela posse de terra. As principais causas desse conflito, que desencadeou a Guerra de Canudos, estão relacionadas a condições sociais e geográficas da região. As características geográficas e as condições sociais do Nordeste brasileiro formavam um conjunto de fatores geradores de um estado permanente de conflito e revolta social. Toda aquela região era composta por latifúndios improdutivos, que eram grandes extensões de terra pertencente a poucos proprietários. Bom, é isso mesmo, né? Esses coronéis mantinham a população e as terras sob o seu jugo, sob o seu domínio,
impedindo qualquer progresso material dessa população que ficava na miséria, né? E, vamos lembrar, características geográficas, vocês devem conhecer questões relacionadas à seca nesse período, né? Muita coisa fala sobre isso, da literatura, a gente tem Vidas Secas, por exemplo, um clássico, né? Que mostra como a situação no Nordeste brasileiro era muito mais complicada durante essas grandes secas. A situação do Nordeste brasileiro no final do século XIX era muito precária. Fome, seca, miséria, violência e abandono político levaram a conflitos e a crenças religiosas. Bom, duas coisinhas então. Condições sociais e geográficas, faltou alguém explicar, ninguém colocou na resposta, aquela questão que está relacionada também com o negócio global, né, de produção de algodão, já que os Estados Unidos parou de produzir algodão e o Nordeste brasileiro parecia um espaço interessante para essa exploração, o que leva a uma maior exploração da população. E isso também significa o reflexo nas crenças religiosas, né? O messianismo, essas crenças absurdas em coisas religiosas, nascem em meio à ignorância e à falta de condições de vida. Lógico, é o que a gente vê ali, né? Se você não tem nem o que comer, é melhor você acreditar que algo mágico ou místico vai te salvar ou gerar alguma solução. Como podemos definir Antônio Conselheiro pelo vídeo e seus seguidores? Bom, dois interessantes aqui, que ele parecia ser um comandante que criou uma grande comunidade de moradores de Canudos. Os seus seguidores eram pobres ou negros, né, ex-escravizados também. Ele foi retratado como doido religioso, já que seus seguidores acreditavam nele, pois precisava de uma terra para morar. Os dois estão corretos, né? Ele era um grande comandante, mas um messias, um doido religioso, né, que passou por um trauma, como aparece lá no vídeo, de acabar cometer um assassinato sem querer lá, né, por questões estranhas ali da vida conjugal dele, mas isso faz ele partir como um peregrino pregando no interior ideias muito próximas das ideias cristãs, porém com uma pegada mais messiânica, de salvação e tudo mais, né? Numa sociedade onde, apesar de se dizer cristã, a maior parte dos latifundiários eram exploradores, ele acaba se tornando uma figura de destaque mesmo. E os seus seguidores, tá certo aqui, né, eram a maior parte pessoas fugindo do coronelismo, ex-escravizados que ficaram sem terras e sem espaço para viver, indígenas que foram também retirados de suas aldeias, e por aí vai. E a grande maioria mulheres e crianças, né, porque muitas vezes os homens se aproveitavam de ser uma força de trabalho, entravam num caminhão, pegavam um jeito de achar um trem e vinha para o sudeste, para o sul, ou mesmo para as capitais, trabalhar com qualquer coisa, carregar uma caixa que seja, e as mulheres e crianças ficavam abandonadas. Isso também é bom destacar. A última, então, qual a atitude do governo brasileiro e do Exército? O Exército fez várias expedições e o povo de Canudos conseguiu vencer todas, mas antes da última, Antônio Conselheiro morreu e dessa vez o Exército venceu, pois tinha canhões e submetralhadoras, mas quem realmente comandava isso era o governo da Bahia, que organizava as expedições. Sim. Vou ler todas, depois eu explico. Eles queriam testar as novas armas, os canhões e as metralhadoras, e eles mataram mais de 30 mil pessoas em Canudos. Essa foi a opção que eles encontraram, por mais que não fosse a solução. Bom, então, o governo brasileiro, nesse período, um governo formado por militares, né, que usou de Canudos como propaganda política também, né? Ali foi colocado que o Antônio Conselheiro era um monarquista e eles precisavam provar que a república era forte. E compraram armas novas. Tudo isso daí está ligado a um momento de Canudos, né? Uma coisa interessante de se pensar é o que é o exército brasileiro, né? Que é uma força militar que, durante toda a sua história, muitas vezes foi sempre usada para atacar o povo brasileiro, né? O exército brasileiro não tem grandes glórias na guerra. Os pracinhas na Segunda Guerra Mundial, uma das poucas, né? O resto é um bando de gente sendo paga para atacar o próprio povo, né? É algo meio estranho de se fazer com um exército nacional, já que ele deveria servir ao povo. E nesse período a gente vê isso acontecendo claramente, né? Você matar 30 mil pessoas para fazer uma propaganda política a favor do governo republicano militar, é isso que o exército se prestou nesse período, a ser essa base de propaganda aí matando gente pobre no interior. Como diz o livro Os Sertões,
de Euclides da Cunha, a última expedição, quando avança e domina Canudos, encontra lá apenas, depois da morte de Antônio Conselheiro, uma meia dúzia de mulheres e crianças armados tentando sobreviver, que eles passam por cima, né? Então isso mostra bem o pretexto dessa guerra, que era uma propaganda, um teste de novas armas, uma mostra de força por parte da República, que inventou um monarquista onde nem tinha direito isso. Beleza? Então, terminada aí a correção, faz uma anotação no caderno, que a aula de hoje foi essa, porque é importante as anotações. Quem não fez, pode passar agora no caderno e fazer, e depois eu vou estar passando o momento para enviar. Isso daqui vai valer nota e tudo mais. Depois eu explico como eu fiz a correção, e quanto valeu cada questão, no plantão nosso. Falou? Então é isso.